Nós já vamos dar início ao nosso culto. Obrigado aí pela presença de todos. Que Deus possa abençoar muito sua vida. Paz, queridos. Paz, para quem está em Londres são 7 horas da noite, então é boa noite. Para quem está no Brasil é boa tarde. E no resto, né, dos lugares, bom dia para você, boa tarde, que Deus te abençoe. Dando início a mais um culto, eu gostaria que vocês abrissem comigo no Salmos 19. Gostaria de ler. Esse texto eu tenho certeza que é bastante conhecido de vocês. Fala da excelência da criação e da palavra de Deus. Versículo 1 até o 4. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavra, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, as suas palavras, até aos confins do mundo. Isso quer dizer que toda a natureza, ela expressa a glória do Senhor. Assim como nós, como filhos de Deus, expressamos a glória do Senhor quando nós o louvamos. Também gostaria que vocês fossem lá para Romanos. Está aparecendo como a semana que vem, né? Temos o apóstolo Paulo. A Bíblia, ela se completa, não é? E é muito lindo a gente ver isso. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 8, versículo 18, ele diz, o subtítulo diz assim, os sofrimentos do presente e as glórias do porvir. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Somos nós que revelamos ao mundo o nosso Deus. Que você tenha essa esperança de não apenas olhar para os problemas, olhar para essa pandemia, pelos problemas que a gente tem visto, mas olhar sim para Deus, para o alvo que é Cristo. E hoje, especialmente, o André vai estar cantando uma música que fala bem disso. E essa música ficou comigo no meu coração, nos meus pensamentos, toda semana. E eu tenho certeza que, como falou comigo, vai falar com você. E eu gostaria de estar orando agora, por você e por mim. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos, Pai, por todas as coisas que o Senhor tem feito, Pai. Pela tua graça, pela tua guarda, pela tua proteção. Não só a minha casa, não só como a minha igreja, mas a casa dos meus irmãos, a casa daqueles que estão assistindo o nosso culto, a igreja, Senhor Deus, que talvez muitas estão abertas, mas algumas estão fechadas. Mas o Senhor está no controle e nós te louvamos por isso. Te damos glória, Senhor Deus. Amém. Amém. Deixa eu só ajeitar aqui. Bem, eu vou cantar essa canção que diz Deus, somente Deus. Não deu para ensaiar muito, não é? Não tivemos os nossos ensaios, mas é bom nós estarmos juntos, é bom nós louvarmos ao Senhor. E eu acredito que essa canção todos conhecem. Vamos cantar ao Senhor juntos. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar e existe para mostrar a glória. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conhecer, pois Deus
somente Deus, eternamente nos há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Cante comigo, Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, louvor somente a Deus, louvor somente a Deus. Amém. Como é bom nós estarmos juntos e louvarmos ao nosso Deus com alegria. É mais um culto que nós estamos fazendo para engrandecer o nome do nosso Deus. Talvez você está aí do outro lado com expectativas de que algo novo aconteça na sua vida. Nós estamos vivendo um período difícil, temos tentado trazer palavras que vão de encontro a este período, a este momento, buscando a orientação de Deus. E eu tenho pensado nessa semana em alguns hinos, e este é um dos hinos que ficou na minha mente. Esse primeiro hino ficou na mente da Rose, e ela pediu para mim que eu trouxesse esse hino, então a gente correu hoje para tentar preparar e podermos trazer esse hino. E agora esse outro hino fala de Jesus, fala de como o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, Ele é exaltado e é sobre todas as nações, é sobre todos os povos, ele tem o domínio de todas as coisas, principados, potestades, tem que reconhecer a autoridade, estão debaixo dos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria que você cantasse conosco. Talvez você não conheça essa música, mas a música, o título dela é uma música bem antiga já, é Triunfo de Cristo. Então você pode procurar talvez aí no seu mobile, se você ou no telefone celular, a letra, ou no teu computador, para você acompanhar. É Triunfo de Cristo, e é uma música bem gostosa de cantar e declarar a soberania do nosso Deus.
acima de tudo. Pois tomaste o teu poder e passaste a reinar, Senhor. E os filhos dos homens se submetem a ti, aqui neste lugar. Principados e potestades reconhecem a tua autoridade. Tu és o Senhor, pois triunfaste em justiça nos céus e na terra. Pois tomaste o teu poder e passaste a reinar, Senhor. E os filhos dos homens se submetem a ti, aqui nesta nação. Principados e potestades reconhecem a tua autoridade sobre as nações, pois triunfaste em justiça nos céus e na terra. Eu te adoro, eu te adoro, Jesus, eu te adoro, diz Senhor, eu te adoro, Jesus. Mas agora você já assimilou a música, cante comigo. Jesus, oh Jesus, declare isso. Grande e exaltado, acima de tudo. Jesus, oh Jesus, grande e exaltado, acima de tudo. Pois tomaste o teu poder e passaste a reinar, Senhor. E os filhos dos homens submetem a ti, aqui neste lugar. Principados e potestades reconhecem a tua autoridade. Tu és o Senhor, pois triunfaste em justiça nos céus e na terra. Pois tomaste o teu poder, pois tomaste o teu poder e passaste a reinar, Senhor. E os filhos dos homens submetem a ti, aqui nesta nação. Principados e potestades reconhecem a tua autoridade
justiça nos céus e na terra. Eu te adoro, eu te adoro, Jesus, eu te adoro, eu te adoro, Jesus. Triunfaste, triunfaste nos céus, triunfaste nos céus, triunfaste nos céus, triunfaste nos céus, triunfaste nos triunfaste no céu, Senhor Jesus. Grande e exaltado, acima de tudo. Amém, Jesus. Louvado seja o seu santo nome. E eu queria encerrar com mais uma canção. E essa canção diz que o título é Senhor, eu te dou o meu coração. Nós vamos cantar a primeira parte em inglês, a segunda parte em português. Mas esse deve ser sempre o nosso desejo. Deve ser o desejo do nosso corpo, como se nós procurássemos por água, como se nós procurássemos desejo pela alimentação, que isso deve ocorrer no nosso corpo, esse desejo por Deus, pela sua vontade, pela sua presença, pelo seu auxílio, o auxílio do nosso Deus Todo-Poderoso, que Ele venha sobre a nossa vida, nos enchendo, nos dando a capacitação para seguir na nossa jornada, e que nós possamos honrar, dar a honra devida ao nosso Deus. Eu queria que você cantasse essa canção comigo. Faça dessa uma oração a Deus. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you, Lord. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Senhor, meu desejo é te honrar e de
tudo que há em mim, te dou louvor. Minha adoração está em dou meu coração e todo o meu ser, pra ti quero viver, todo o meu respirar, e por onde eu andar faço a vontade em mim, te dou meu coração e todo o meu ser, pra ti quero viver, todo o meu respirar, e por onde eu andar faço a vontade em mim. Inglês. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me, Lord, have your way in me. Faz tua vontade, faz tua vontade. Diz pra Deus, em mim. Senhor, queremos te agradecer por esta oportunidade tão gostosa. Não estamos com os nossos irmãos aqui porque somos impedidos por causa do lockdown, por causa dessa pandemia, mas estamos aqui firmes, louvando e engrandecendo o teu nome e te pedindo, Deus, trabalha em nós, trabalha nas nossas vidas, trabalha na tua igreja, em cada família que está assistindo esse culto agora. Deus, traz sobre cada lar as tuas bênçãos. Deus, quão importante é nós nos mantermos juntos, mesmo nesse momento em que estamos separados, Deus. Juntos no Espírito de Deus, juntos pela presença de Deus, juntos pela causa do Evangelho de Deus. Cuida de cada um, Espírito Santo de Deus, trabalha em cada vida que assiste esse culto, irmãos que estão aqui na Inglaterra, irmãos que estão fora, Senhor, até aqui do Reino Unido também, ou mesmo fora em Portugal, na Itália, na França, nos Estados Unidos, na Espanha, na Suíça, no Brasil, Deus. Cuida de cada um, cuida de cada família, o Senhor conhece cada necessidade em particular, Deus. Faz a sua vontade em nós, Deus. Faz a sua vontade em nosso coração. Abençoa os projetos de cada um, projetos e sonhos, mesmo nesse tempo difícil. O Senhor sempre trabalhou pelos teus filhos, independente do tempo. O Senhor esteve com eles mesmo no tempo da dificuldade e continua estando conosco. E é por isso que nós paramos nesta hora, para congregar de uma forma diferente. Abençoa todas as casas, todas as crianças, os jovens, os adolescentes. Abençoa, cuida no nome de Jesus. Amém, amém. A Rose vai estar vindo aqui para fazer os aniversariantes e a gente já continua na sequência. Paz, queridos. Então, nós temos os nossos aniversariantes hoje. Temos a nossa querida Sheila e o Eduardo, que estão fazendo aniversário de casamento. Fizeram agora no dia 10. Temos a Vânia, que fez aniversário ontem. Um grande beijo para a Vânia. Amanhã
é aniversário da minha filha Sara Bueno, 25 anos, Deus abençoe. E no dia 11 também foi aniversário da Ana, da Ana, nossa amiga no Brasil, lá em Atibaia. E também temos a nossa querida Vanessa, beijinho grande, falei com ela e parabéns a todos vocês. Eu gostaria de orar por vocês, por aqueles que fazem aniversário e para aqueles que vão fazer ainda nessa semana. Senhor, meu Deus, eu te agradeço, Pai, pela vida da Sheila, pela vida do Eduardo. Senhor, abençoa, Pai, o casamento deles, Senhor Deus, com mais um ano, Senhor Deus. Abençoa, guarda a família, Senhor, os projetos, Senhor Deus, no nome de Jesus. Também a nossa querida Vânia, Pai, abençoa na saúde, Senhor, no trabalho, Senhor Deus, em todos os projetos, Pai. A Sara, abençoa ela, Senhor Deus, com a tua paz, com a tua saúde, Senhor Deus, com todos os projetos dela que ela tem no coração, Senhor. Também a Ana, nossa querida Ana, Pai, um beijo grande, abençoa ela, Senhor Deus. Nós temos muita saudade, Senhor, dos nossos amigos. E também um beijo grande na Vanessa e que ela seja muito abençoada, Senhor Deus. Todos aqueles, Senhor, que fazem aniversário ou vão fazer, que estão por aí, nossos amigos espalhados em Portugal, na França, Senhor, na Inglaterra, aqui mesmo, também, Senhor Deus, na Espanha, abençoa e guarda no nome de Jesus. Amém. Bem, você vai estar acompanhando agora os avisos, que são comum, né, nós estarmos passando, e que você então possa prestar atenção e logo em seguida a gente já volta para dar continuidade com o nosso culto. Bem, obrigado pela presença de todos que estão conosco, que Deus possa abençoar muito a sua vida e que nós possamos continuar caminhando junto para ouvir agora aquilo que Deus tem para nós, para falar nessa semana, aquilo que Deus ministrou no meu coração. E eu queria compartilhar isso com você nessa hora, rapidamente, e eu gostaria que você primeiramente fechasse os teus olhos, aonde você está, aí na sua casa, com a sua família, em reverência à palavra de Deus agora, e pedindo que o Espírito Santo fale conosco, aos nossos corações, e eu também aproveite para orar por mim, pela minha vida, para que o Senhor me abençoe, para trazer inspirações, trazer o entendimento da palavra, para que o Senhor possa falar comigo, dando direção. Eu preciso muito da direção de Deus, e que possamos caminhar juntos então. Vamos orar então? Amém. Querido e bondoso Deus, mais uma vez estamos orando na Tua presença, já oramos pelos aniversariantes, pelo louvor, pela abertura deste culto, pelas famílias que estão em casa. E agora o nosso pedido é que Tu venhas falar conosco
através da palavra e que nós possamos derramar o nosso coração agora na Tua presença com a nossa atenção, com o nosso temor, com a nossa vontade de aprender da Tua palavra. Por isso nos ensina, nos ajuda e Espírito Santo, fale a cada um. O Senhor conhece a necessidade de cada um dos meus irmãos, seja aqui ou seja em qualquer outro lugar, Senhor, em qualquer outra parte deste mundo, aonde esse sinal esteja chegando, e seja em qualquer tempo que esse sinal esteja chegando, que o Senhor possa falar e que nós possamos ouvir a Tua voz, no nome de Jesus. Amém. Primeiramente, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo à igreja de Éfeso, aos Efésios, Novo Testamento, no capítulo 6. Alguns versículos bem conhecidos, e hoje eu quero trabalhar algo com vocês daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Então, Efésios, capítulo 6, versículos do 10 ao 13. Achou? Então vamos lá juntos, Efésios, capítulo 6, do 10 ao 13. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém. Neto, tá dando retorno, tá aqui, eu acho. Só cortar aqui essa. Deixa eu ver. Aí. Não, abaixa um pouquinho, talvez. Som. Ei. Aí, melhorou, obrigado. Bem, essa semana, na quarta-feira, foi comemorado aqui o Remembrance Day, que é o Armistice Day, ou o Pop Day, que a gente chama aqui. Que na verdade é o dia da memória, ou o dia do armistício, que é um acordo que foi feito para que se parasse a guerra temporariamente entre os lados envolvidos nessa disputa de guerra. Então foi feita uma trégua. Essa data continua dando... Eu acho que é esse lado, ou é esse ou é o outro. Está dando microfonia, som. Tá bom? Aí. Então, no dia 11, na verdade, no dia 11, que é quarta-feira, foi parado aqui em Londres por 2 minutos, as pessoas do centro da cidade, em alguns pontos, para fazer uma lembrança, então, nesse dia da memória, às 11 horas do dia 11, no mês 11, que foi em 1918, que eles fizeram esse acordo, que entrou este acordo, de cessar a guerra depois da Primeira Guerra Mundial. E o símbolo disso, para quem não conhece, o Neto vai estar até colocando a imagem do poppy, que é uma papoula. Essa papoula, ela é considerada uma flor resistente que conseguiu florescer, apesar dos campos serem todos destruídos pela guerra, na Primeira Guerra Mundial. E essa planta, essa flor, ela conseguiu sobreviver a esse período difícil. Então ela se tornou um símbolo desse momento. Então aqui na Inglaterra eles usam ela pendurada aqui, não é, como um pingente. E por vários lugares onde você anda no centro da cidade, nestas datas, estas flores esses ramos, elas são colocadas ali para relembrar este momento.
E esta data, então, passou a ser um momento também de lembrança a quê? Aos soldados que foram abatidos na guerra e mortos em batalhas. Guerras diversas que aconteceram depois dessa data vêm sendo relembradas. Então não é só a Primeira Guerra Mundial, mas era relembrado todos os soldados em várias batalhas, em momentos de conflitos, que acabam perdendo a sua vida. Então nesse dia se para fazermos a lembrança e prestar-se as homenagens, não é, dessa data. E essa mensagem de hoje, na verdade, ela surgiu há 2 dias atrás. Porque eu já tinha a mensagem dessa semana pronta, e eu já iria trazer essa mensagem, mas quando eu comecei a parar para fazer a minha reflexão, porque minha esposa ela acorda bem cedinho, eu geralmente acordo junto com ela, eu acordo às vezes uns 10 minutos antes, meu reloginho biológico já está funcionando certinho, eu já acordo ali e já começo a ter os meus momentos. Então ela sai para o trabalho dela, eu paro e eu começo ali então a meditar naquilo que Deus tem para trazer para o meu dia. É a minha meditação matinal após a saída da minha esposa, então, para o trabalho. E num desses dias, eu parei para ver exatamente isso. O que estava acontecendo nesse dia de lembrar dessa dia da memória, do Remembrance Day. E eu comecei a olhar, a primeira coisa que eu notei é que todos os jornais, eles começavam a falar que foi um dia diferente, foi um dia que não foi igual aos outros anos. Tudo nesse período agora está sendo diferente. Nós estamos vivendo um tempo que as coisas que a gente fazia, nós não estamos podendo fazer por causa do vírus. Mas não se deixou de ser comemorado esse dia, em muitos lugares se comemoram. Mas uma das reportagens que eu vi, e ali eu comecei a prestar atenção, foi num pronunciamento que teve no parlamento britânico, e a partir dali, Deus foi começando a colocar algo no meu coração, e a coisa foi vindo, e eu sentei para escrever, e a mensagem ela foi acontecendo. E Deus falou muito comigo naquela manhã, e uma das coisas que me chamou bem a atenção enquanto eu via essa lembrança, essas homenagens que elas eram prestadas, foi a de um membro do parlamento, que é um ex-coronel das Forças Armadas Britânicas, que já atuou na NATO, ou nas Nações Unidas também, e já atuou em guerras na Bósnia, e também atuou na Irlanda do Norte, naqueles conflitos com o IRA, há alguns anos atrás, 40 anos atrás, se eu não estou enganado. E ele é uma pessoa já que tem um certo renome, e ele hoje é um parlamentar do Reino Unido. E ele fez uma homenagem, porque nada melhor do que uma homenagem de alguém que já viveu os conflitos, as batalhas e as guerras. E o que me chamou bastante atenção é que ele, na emoção que ele trouxe dentro desse momento de relembrar pessoas que passaram pela vida dele e da qual ele teve a oportunidade de conviver e às vezes perdeu até numa dessas guerras, ele então falou o seguinte no parlamento britânico. Ele primeiro iniciou com um poema, Woodbine Willie, que é um poema que fala das trincheiras de guerra da Segunda Guerra Mundial, que aconteceram muitos pela Holanda, aqui pela Europa. E ele fala então desse poema, que é A Soldier's Mate. There are many kinds of sorrow in this world of love and hate, but there is no sterner sorrow than a soldier's for his mate. Traduzindo, companheiro de um soldado, a soldier's mate. Existem muitos tipos de tristeza neste mundo de amor e de ódio, mas não há tristeza mais severa do que um soldado por seu companheiro, no sentido de que é bem grande o poema, ele falando do soldado que se perde na guerra. Então não há tristeza maior do que quando você perde um amigo, um companheiro de batalha numa guerra. E esse coronel, então, ele começa a trazer alguns pensamentos dentro da sua homenagem, e ele relembra, no norte da Irlanda, o Dropping Well Bombing, que foi o bombardeamento que teve, uma bomba que explodiu, tipo de uma discoteca onde soldados se reuniam
para fazer os seus noivados, que era muito comum há 40 anos atrás. Então eles se reuniram então no dia 6 de dezembro de 1982, soldados, e ali estavam familiares ou até as namoradas, havia um noivado, e um dos grupos militantes colocou uma bomba atrás de uma coluna. Isso é uma história verídica, você pode até ver isso na internet. E 17 pessoas acabaram perdendo a vida. 11 soldados e 6 civis. Dentre os soldados, 6 soldados eram deste coronel, que é parlamentar hoje, que ele está falando, contando essa história. E ele foi um dos primeiros a chegar no lugar quando essa bomba ela explodiu. E quando ele chega lá, procurando por seus amigos soldados, não só aqueles que eram companheiros dele, ou que estavam debaixo do comando dele, mas também por vítimas, porque o prédio estava em destroços. E a primeira coisa que ele vê, quando ele está olhando para o prédio em destroços, ao entrar, é procurando pelos soldados amigos deles, mas eles não acham os soldados amigos dele, e ele acaba achando ali uma garota caída no chão, talvez uma das namoradas do soldado, ou uma menina que ali estava participando dessa comemoração, porque o target, ou o alvo dos militantes, era porque aquela festa era feita por soldados. Então vê que há um conflito, e esse conflito gera uma guerra. E quando ele chegou, o que foi interessante nessa história, o que me levou a pensar e a meditar nesse texto que nós estamos vendo hoje, foi as atitudes que uma batalha, uma guerra, elas acabam gerando. O que acontece, os destroços de uma guerra. E quando ele chegou naquele lugar procurando por seus soldados, ele olha no chão e vê essa menina caída no chão, sem os 2 braços, sem as 2 pernas e um dos braços, caída e em volta a uma poça de sangue. E ele ficou horrorizado com aquela cena. E ele contando isso no parlamento, era nítido de ver o olhar de todos aqueles que ouviam essa história triste, mas ao mesmo tempo real, de conflitos que são desencadeados nesse mundo que nós vivemos. E ele contou o seguinte, que ele se ajoelhou quando ele viu aquela garota em respeito a ela. A moça ainda estava viva, faltando um braço e faltando as 2 pernas. E ele perguntou a ela, você está bem, querida? Lógico que sabendo a situação que ela está, mas no sentido de ajudar a garota. E ele se ajoelha ali perto dela em sinal de respeito, e ela diz assim para ele, Senhor, eu acho que sim. E ele diz para ela, você está sentindo dor? E ela disse, não. Ele continua, como é que você está se sentindo? E ela disse, olha, eu não sei. O que aconteceu? Ela disse. E ele, olha, houve uma explosão de uma bomba. Ela, meu Deus, eu estou ferida? E ele disse, sim, você está ferida. E ela disse, mas eu estou muito ferida? E ele disse, sim, você está muito ferida. E ela continuou, então eu vou morrer. E ele diz, pedindo perdão a ela, me desculpe, mas eu creio que sim. Era sangue por todo lado, e ele, chocado com aquele momento, ele continua. E ela diz para ele, mas eu vou morrer agora? E ele disse, eu sinto muito, mas eu penso que sim. E então ela diz, já tendo consciência da situação, porque seu corpo já estava já indo para a morte, ela fala para ele, o senhor poderia me abraçar? Então ele, em sinal de respeito, com muito carinho, ele a pega em seus braços e em menos de 2 minutos ele conta, essa garota ela acabou morrendo. E o interessante é que naquele momento, então, o que lhe restou a fazer foi chorar pela perda e por aquela cena tão ruim de ver uma lembrança ruim ou de ver aquele momento ruim. E ali todos que estavam no parlamento, eles ficaram comovidos com essa história, e quem não ficaria? Mas durante alguns dias, logo depois ele vai procurar os seus amigos soldados, demorou 4 horas para eles acharem o hospital, ou na verdade a morgue, onde os amigos dele, ele perdeu 6 soldados naquele episódio. E ele diz que nos enterros dos soldados, por causa desses conflitos e dessas guerras, ele foi em todos, e num desses enterros ele saiu, quando ele estava vestido com a sua farda, em homenagem, fazendo ali a homenagem aos seus soldados que pertenciam à sua guarda. Ele olha do outro lado da rua e ele vê uma senhora chorando.
do outro lado da rua da igreja, ali em um desses velórios que ele foi dentro de uma igreja. E ele então, vestido com seu uniforme, atravessa do outro lado da rua e chega para essa senhora e diz para ela: senhora, não chore. Agora ele não está mais sofrendo. Pensando que ela era uma das parentes da pessoa que estava sendo velada. E a senhora responde para ele: meu jovem, você não consegue entender o que eu estou sentindo. E na hora ele fala: mas como é que eu não posso entender se eu estava quando ele morreu? E talvez como se ela entendesse o que ele estava pensando na cabeça, a senhora então responde para ele. Ela continua: não, meu jovem, você não entendeu. Quando eu era pequena, no início da guerra, eu vi 900 soldados entrando nesta igreja. E depois da batalha que terminou da Primeira Guerra Mundial, apenas eu consegui ver 3 fileiras sendo cheias dos poucos soldados que sobreviveram dessa batalha. Qual é a lição que nós tiramos, irmãos, de todas essas tragédias que a gente vê no mundo? Qual é a lição que nós olhamos e vemos, por exemplo, nessa semana que paramos, para lembrar desse dia da memória dos soldados que caíram em batalha, das muitas guerras? A palavra de Deus, Paulo, quando ele escreve a carta aos Efésios, ele estava numa prisão, talvez pelo ano de 61, 62 depois de Cristo, e ele havia anteriormente, por volta de 3 anos, estado com estes irmãos em Éfeso. E enquanto ele estava em Éfeso, que é a Ásia Menor, ali na Turquia, ele passa esse evangelho para essas pessoas, ele fala desse amor de Cristo para essas pessoas. E enquanto Paulo está lá, acontece um grande avivamento naquele lugar. E o poder do evangelho que é pregado pela vida de Paulo começa a fazer algo maravilhoso naquele lugar, porque o evangelho que Paulo prega é um evangelho verdadeiro. E Paulo sabia que ele estava travando uma batalha e uma guerra naquele lugar. Porque naquele lugar era um lugar idólatra de deuses como a deusa Diana, ou conhecida como Artemis também, para os gregos, Diana para os romanos, Artemis para os gregos. E Paulo então bate de frente com toda essa idolatria em um tempo complicado, em um momento difícil, enfrentando os judeus, enfrentando os bruxos, enfrentando os filósofos, enfrentando religiosos que se opunham à pregação do evangelho, o verdadeiro campo de batalha. E Deus então, pelo seu poder e pelo Espírito Santo de Deus, arrebenta com as táticas e dos poderes das trevas, da idolatria, da feitiçaria. Igrejas começam a ser implantadas na província de toda a Ásia Menor e o evangelho prospera naquele lugar, apesar de todas as dificuldades. E isso acontece na segunda viagem de Paulo. Só que Paulo, ele segue viagem. E no momento então que Paulo está seguindo viagem, se você for lá para Atos 19, você vai ver que Paulo ele vai seguindo e ele vai acabar sendo preso depois em Roma. E ele já não pode mais ver os seus irmãos. E quando Paulo está preso em Roma, ele sente essa necessidade de continuar apacentando e dando orientações para seus irmãos que continuam ali no meio daquela guerra, para seguir em vitória na sua vida, nas suas batalhas, porque eles eram cristãos que estavam passando por situações complicadas. Então Paulo ele começa a escrever o livro a carta aos Efésios, e ele então vai ali, por exemplo, para o capítulo 1, ele começa a montar uma estrutura, e é lógico que a Bíblia hoje ela não está dividida, a carta antigamente não tinha os números que a gente tem, isso foi feito mais para frente, para que nós pudéssemos ter uma referência, mas as cartas elas seguiam uma sequência de lógica. Então, se nós olharmos hoje para a sequência de lógica que Paulo tenta passar para esses irmãos, porque eles estão numa guerra, eles estão numa batalha, e Paulo está se lembrando dele enquanto vivos, que eles precisam se manter firmes.
E Paulo, no capítulo 1, então, ele coloca para eles, do capítulo 1 de Efésios, se você tiver uma oportunidade depois de ler, você vai ver, Paulo começa a passar para eles o plano de salvação, relembrar para eles o plano eterno de salvação de Deus para a vida deles, porque nele nós temos a redenção, por meio de seu sangue, perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. No capítulo 1, Paulo está falando para ele. Paulo mostra que Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus estão envolvidos nesse plano eterno. E Paulo continua, no que para nós é o capítulo 2, Paulo mostra de como Deus tira as pessoas, as vidas do pecado, tira a vida da morte e também nos dá vida. Ele oferece para nós a vida. Esse é um plano de salvação. E Paulo continua mostrando. E Paulo diz, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe o príncipe dos poderes do ar. E ele continua falando, nos quais vocês costumavam viver, quando seguiam esse presente mundo. Aí ele fala, anteriormente todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Estávamos condenados, Paulo está falando, mas ele nos deu vida, e deu vida através de Jesus Cristo. Todavia, ele continua no verso 4 do capítulo 2, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça, vocês são salvos. E Paulo continua mostrando para eles, aonde havia morte, Deus está trazendo vida. Lembre-se, tragam a memória, como nós falamos na semana passada, lembrem-se disso. Deus está trazendo vida. Aí ele vai no capítulo 3, mostra que pelo evangelho, tanto a graça chegou para judeus como para os gentios. Agora há uma herança eterna. Não há mais motivo para brigas, não há mais motivos para conflitos entre eles. Por quê? Por herança. Deus estava fazendo uma grande obra por causa da salvação, por causa de Jesus. Aí ele diz, a saber que mediante o evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa de Jesus Cristo. E essa promessa chega a mim e chega a você. No capítulo 4, Paulo então começa que o evangelho de Cristo é o elo que nos liga, que nos traz a unidade do corpo. Um só corpo, um corpo unido pelo Espírito, cheio do Espírito, um relacionamento com a família de Cristo. Vê como Paulo ele vai montando e mostrando para eles aquilo que vale a pena fazer. Quando nós estamos dentro desse campo de batalha, vivendo situações difíceis em nossa vida, como por exemplo nós estamos vivendo nos dias de hoje. E Paulo diz, sejam completamente humildes. Falando no capítulo 4, e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, palavra tão atual para o nosso dia de hoje, e necessária para nós vivermos. Façam todo o esforço para conservar a unidade no Espírito pelo vínculo da paz, enquanto nós vemos tantas guerras, que essa guerra não aconteça em nosso meio, mas que nós possamos proliferar essa paz de Cristo. Ele diz, há um só corpo, e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados. E uma só essa esperança. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Nós somos um, e cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Ele é o elo que nos liga. Vê Paulo construindo. E no capítulo 5, então, Paulo mostra que uma vida para atingir
estes objetivos. Para ser desta forma, precisa ser uma vida trabalhada, que vai sendo trabalhada pelo Espírito Santo de Deus, transformada, que possui um outro comportamento. Existe uma mudança na vida daquele que segue a palavra de Deus, que é cheio do Espírito de Deus. E Paulo está dizendo, somente dessa forma nós conseguiremos vencer as batalhas da vida. Por isso é que foi dito, ele diz assim, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, está no capítulo 5, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham o cuidado com a maneira que vocês vivem, para que não sejam insensatos, mas como sábios, aproveitando, olha que lindo, ao máximo cada oportunidade, no verso 16 do capítulo 5. Porque os dias são o quê? Maus. Os dias são difíceis. Aproveite cada oportunidade. Portanto, no versículo 17 do capítulo 5, não sejam como insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Em Efésios, no capítulo 5 ainda, no verso 8 ao 10, ele diz, porque outrora vocês eram o quê? Trevas, mas agora são luz no Senhor. Se são luz, vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Vê como Paulo monta a estrutura para eles? E agora Paulo ele chega no final de sua carta. Ele ensina aqueles irmãos como eles devem se comportar entre eles, aos que chegam à casa de Deus, como é que eles se devem comportar diante de toda a situação ao qual eles estão vivendo e as suas dificuldades. E no capítulo 6, Paulo então começa a ensinar agora para eles como eles devem estar preparados para a batalha. E é interessante que no final, quando Paulo está indo para a sua prisão, que ele vai estar aqui em Roma, quando ele está indo na sua última jornada, na terceira viagem, ele dá uma passadinha ali em Mileto, que é perto de Éfeso. Eu já até falei isso há um tempo atrás, quando a gente entrou no lockdown aqui, nos meses de março, quando a gente falou do naufrágio de Paulo, que ele dá uma passadinha ali em Mileto e ele manda chamar os irmãos líderes da igreja de Éfeso. E ele fala, eu sei que vocês estão vivendo num momento difícil, eu sei que a situação de vocês não é fácil, o lugar onde vocês estão é um lugar de passagem, é um lugar de adoração a deuses, é um lugar que era o pulmão financeiro ali da Ásia Menor, e ali era complicado para eles. E então ele chama aqueles irmãos em Atos 20, Paulo chega para eles, Atos 20, 29, e diz, eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Aí ele continua no verso 32 de Atos 20. Agora eu vos entrego a Deus, eu entrego vocês a Deus, porque a batalha de vocês é grande, e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Vê? Ele fala, eu sei que a dificuldade é grande para vocês e que pessoas tentarão em se infiltrar e tentar estragar esse trabalho que vem sendo feito. Há uma batalha que acontece. Então a luta não era apenas no âmbito físico, mas a luta era também travada por detrás pelos poderes das trevas. O diabo, já tinha seduzido toda aquela região. E Paulo já tinha enfrentado de frente todo aquele levantar. E agora Paulo diz, prestem atenção. E hoje é interessante que muitas pessoas, elas ou falam de mais ou falam de menos. Quando se trata de assunto de falarmos do mal, do diabo, das trevas, a gente às vezes, quando vê, por exemplo, pessoas falando, a gente olha e vê pessoas espiritualizando demais ou dando crédito demais. E outras dando crédito de menos, ou dando atenção, na verdade, à situação. Mas a grande realidade é que os poderes das trevas, que o diabo, ele continua atuando nesse mundo. E continua fazendo estragos, continua destruindo, continua usando de suas artimanhas, continua usando de suas estratégias, e fazendo esses destroços, essas bombas que ele coloca na vida de muitas pessoas.
E aqui Paulo está ensinando esses irmãos, preste atenção. E eu queria, olhando para esse versículo de Efésios capítulo 6, do 10, acho que foi o 10 ao 13 que nós lemos. Eu queria tirar e extrair algumas pequenas coisas que você deixasse guardado para lembrar na sua memória. Efésios no capítulo 6, no versículo 10, que é esse último capítulo aqui, quando Paulo chega então a se despedir desses irmãos e deixar para eles uma grande mensagem para a batalha que eles estão vivendo. Paulo diz, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Primeiro ponto, versículo 10, Paulo diz para eles, há uma batalha sendo travada. E como é que nós podemos estar preparados para essa batalha? Quando nós somos fortalecidos pela palavra de Deus através do Espírito Santo de Deus. Todo bom soldado se prepara, é treinado, você vê, assiste filme, você vê o treino de um soldado, ele é levado ao limite. Para quê? Para que ele possa ser fortalecido para enfrentar a batalha. E aqui Paulo diz, mas fortalecidos não na sua própria força, mas na força do Senhor, na força de Deus. Como é que nós nos fortalecemos em Deus? Para viver em momentos como nós estamos vivendo hoje, por exemplo. Através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Como é que nós continuamos vivendo em momentos como esse? Através da palavra de Deus na nossa vida, leitura bíblica, meditação na palavra de Deus. Como é que nós vivemos nesse mundo de hoje? Nas situações que nós estamos, através da oração, porque nós falamos com o nosso Deus, conversamos com Ele e pedimos a Ele que Ele nos dê capacidade para a gente passar pelas dificuldades. Agora não, muitas vezes nós queremos passar por essas dificuldades, mas nós só queremos que Deus apareça de uma forma mágica e faça tudo para nós, e nós fazemos exatamente o mínimo ou quase nada para Deus. Os melhores soldados de Deus são aqueles que são conscientes de suas fraquezas e de sua ineficiência, muitas vezes, de suas falhas, de seus pontos fracos, para que eles possam depositar isso em Deus e confiar totalmente em Deus, porque nós estamos falando de batalha, e batalha séria para a nossa vida. E Paulo, então, ele começa aqui trabalhando e indicando para esses irmãos vários itens importantes que nós temos que ter na nossa luta. Paulo, então, ele diz que nós precisamos estar revestidos e protegidos pelo equipamento certo, da forma certa, ao mesmo passo que nós precisamos ter Deus. Precisamos buscar em Deus, na palavra de Deus, nós precisamos também pedir para que o Senhor nos ajude a sermos revestidos. E ele diz no versículo 11 do capítulo 6, revestivos de toda a armadura de Deus. Uma coisa é certa, irmãos, que mais cedo ou mais tarde, todo cristão, ele acaba descobrindo na vida cristã, que essa vida é um verdadeiro campo de batalha. Não é um playground, não é um lugar de brincadeira, não é como eu colocar uma chuteira e jogar um futebol e dizer bye-bye para os meus amigos e depois a gente volta. Não é como eu pegar um joystick e jogar um videogame. A grande realidade é que a nossa vida nesse mundo, ela requer cuidados, nós precisamos estar preparados. Nós vivemos tempos difíceis, são os finais dos tempos. E para fazermos frentes a essa batalha, precisamos usar o equipamento e as armas certas que são eficazes para o problema e para o momento que a gente vive. Para que possa fazer frente ao inimigo, além de estarmos preparados. Não é só nos prepararmos, mas termos os equipamentos certos, da forma certa. O apóstolo Paulo aqui, ele utiliza um exemplo muito comum de sua época. Quando você pegar ali Efésios 6, você vai a partir do versículo 14 ao 18, não é isso que nós vamos entrar hoje, porque estamos trabalhando outra coisa. Eu tenho já algo preparado um dia para nós falarmos da armadura de Deus, mas aqui Paulo está falando de algo muito comum de sua época. Ele vai falar aqui para esses irmãos quais são os equipamentos, quais são as armas. As armas que ele utiliza aqui é com base no soldado romano. E o Warren Wiersbe, que é um escritor que faz comentários bíblicos, ele diz assim, Paulo
imagine Paulo, ele no pensamento dele, ali acorrentado em Roma, escrevendo essa carta para os seus irmãos, ele acorrentado a quem? A um soldado romano. E ele ali, com certeza, conversava com esse soldado, e esse soldado via. E eu até fiquei pensando, Paulo devia estar sentado ali, olhando para o soldado romano e escrevendo isso, e ele perguntava, para que você usa o cinto? Para que o Warren Wiersbe, ele começa a entrar nessa linha de raciocínio muito interessante, esse escritor, de que Paulo muitas vezes perguntou, e com base em algo que ele estava, e não só ele, mas os irmãos de Éfeso também conheciam muito bem o soldado romano, porque ali a Ásia Menor fazia parte do Império Romano também, era uma província do Império Romano. E Paulo então começa a ensinar esses irmãos, quando a gente lê ali sobre o cinturão da verdade, que é a armadura de Deus, olhando para esse soldado romano, ele vê a necessidade de uma batalha, tem que estar preparado, a pessoa não vai de qualquer jeito. Cinturão da verdade, couraça da justiça, calçados do evangelho da paz, prontidão do evangelho de paz em tempos de guerra, escudo da fé, que era para apagar os dardos inflamados do inimigo, do maligno, o capacete da salvação, a espada do Espírito. E aí ele diz no versículo 18 do capítulo 6, orem no Espírito, e em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos, perseverem na oração por todos os santos. Vê como Paulo ele mostra que é importante eles se manterem firmes, porque o terreno que eles estavam pisando era um terreno complicado. Esse é o próximo ponto, ficar firmes, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes. Grande problema hoje da vida de cristãos, na vida dos cristãos também de Éfeso, ficar firme diante de todo o assédio que nós recebemos. E não é só assédio de coisas que nos desviam do caminho, é problemas, situações difíceis, perseguições, prisões, muitas vezes, que era muito comum naquela época. E Paulo aqui, ele está mostrando que a vida cristã não é fácil para uma pessoa que está em guerra. Você lembra, eu tinha uma novela aqui no Brasil, há muitos anos, aquelas novelas que a gente... como é que é o nome? Éramos Seis. Éramos Seis, a Rose lembra, né, Rô? Éramos Seis, a novela. E eu lembro, nunca me esqueci da cena da novela quando ela perde um filho na batalha. Aquela mulher, ela acaba perdendo na família, né? Ela acaba perdendo um de seus filhos, não volta mais para casa e perde na batalha. Eu fico imaginando, quando se sai para a guerra, como é que fica? Qual é o quadro de quem fica para trás? Ou o quadro de um jovem indo para uma guerra? Como é? Não é algo fácil, é algo que o coração fica preocupado, a família fica preocupado. Irmãos, nós precisamos, o que me chama aqui, Paulo está dizendo, fiquem atentos. Vocês estão muito desatentos com o momento requer pura atenção. É um momento delicado. Será que hoje, no momento que a gente está vivendo hoje, no mundo hoje, do jeito que está de ponta cabeça, nós estamos parando e prestando atenção, ficando firmes, atentos na situação? Os irmãos de Éfeso estavam num terreno difícil, que é o que Paulo continua falando. Então, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes, que é importante, contra as ciladas do diabo. Ciladas, irmãos. A vida terrena, ou o terreno da vida, nós possuímos muitos perigos. E estes perigos são colocados pelo inimigo e são armadilhas muitas vezes escondidas, mais ou menos como aquela bomba que foi colocada na Irlanda do Norte, atrás de um pilar, ninguém percebeu. Mas aquela bomba ceifou a vida de 17 pessoas e deixou outros tantos feridos. Na Guerra do Vietnã, que foi de 1955 a 1975, os Estados Unidos tinham um poderio bélico muito maior do que os Vietcongs ou os vietnamitas, norte-vietnamitas, mas os Estados Unidos sofreram naquela terra. Por quê? Porque os vietnamitas, os Estados Unidos, eles não conseguiam fazer frente ali para os Vietcongs, por causa que os Vietcongs praticavam táticas de guerrilha, eles incluíam sabotagens,
eles tinham armadilhas emboscadas nas retaguardas e também nas frentes de combate. Como eles conheciam muito bem o terreno, eles puderam aproveitar ao máximo das vantagens geográficas da floresta tropicais e da mata cerrada. E eles construíam, se você assistir filmes da época do Vietnã, eles construíam aqueles caminhos por baixo e pegavam os soldados de surpresa. Para os americanos sobreviver, muitos deles acabaram voltando com um grave problema de estarem drogados por causa do LSD e de outras substâncias que faziam com que eles pudessem se manter numa floresta, que eles não estavam habituados, mesmo com todos os equipamentos. O diabo, ele utiliza de táticas, porque ele conhece o terreno que ele está. E muitas vezes, aqui, nós que estamos lendo a Bíblia, Deus está nos ensinando o terreno perigoso que nós estamos vivendo. Nós não prestamos atenção, não damos valor, não paramos para pensar e não ficamos firmes. Hoje nós vivemos num campo minado, cheio de armadilhas, ideologias. Nós temos o problema do Covid, que afeta não só economicamente, mas afeta a crise na questão da alma, do coração, do desespero. Quantas pessoas estão desesperadas? Quantos telefonemas? Ai, que situação difícil que eu estou. O que será que vai acontecer? Oh, meu Deus. Corações apertados, cabeça pensando, qual será o futuro, o que nos reserva. Isso desequilibra as nossas bases. Ciladas do inimigo, por isso que Paulo fala, fiquem firmes, porque as ciladas que o diabo prepara desequilibram as nossas bases. São minas terrestres que já foram deixadas por ele. Às vezes o diabo já nem está trabalhando, já foi deixado pelo diabo. E nós não prestamos atenção. E ele diz para os irmãos de Éfeso, é como se Paulo estivesse dando uma lista. Cuidado com os filósofos, cuidado com os judeus religiosos, cuidado com a feitiçaria, cuidado com a idolatria, a deusa Diana ou Artemis, cuidado com aqueles que negavam a Cristo, cuidado com o sistema, cuidado com o paganismo, cuidado com lobos devoradores, como ele diz para os líderes religiosos. Paulo está dando uma lista, cuidado que tem um inimigo das vossas almas por detrás de tudo isso, tentando derrubar você da sua fé, do seu equilíbrio, da sua base. E aí Paulo ele apresenta, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes, contra as ciladas de quem? Do diabo, do acusador, de Satanás, do adversário, do mentiroso, do inimigo das nossas almas. E Paulo aqui ele começa dizendo que enquanto nós estamos na batalha, e um oficial de batalha, ele sabe bastante disso, que quem está no comando, ou mesmo um soldado, que se ele não entender as táticas do inimigo, qual é o seu campo de atuação, qual é o seu terreno, ou qual é a sua estratégia, ele é uma presa fácil para o inimigo. E ele vai ter, não só ser uma presa fácil, mas vai ser difícil dele derrotar o inimigo. E Efésios 6 é uma instrução que Paulo dá desde a base para que eles possam permanecer firmes contra esse inimigo, a fim de não sermos pegos de surpresa. Tem uma canção que eu gosto bastante, que é uma canção de 1526, cantei, não sei se foi semana passada, ou eu acho que eu cantei no dia que nós tivemos culto, então deve ter sido há 2 ou 3 semanas, que é a canção Castelo Forte, de Martim Lutero, de 1526. Você já parou para prestar atenção no que a letra diz? Ela diz o seguinte, a primeira estrofe: Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo, ou em todo momento difícil. Olha aqui, com fúria pertinaz persegue Satanás, que com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, iguais não há na terra. Satanás tem astúcias e ele se levanta. E muitas vezes as pessoas não percebem. Muitos cristãos estão desatentos. Ele continua na estrofe 2. A nossa força nada faz. Estamos sim perdidos. Mas nosso Deus socorro traz e nós somos protegidos. Defende-nos Jesus, que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, sendo o próprio Deus, ele triunfa na batalha. Triunfo de Cristo na nossa vida, cantamos isso hoje na canção. Terceira estrofe: se nos quisessem devorar, demônios não contados
não nos podiam assustar, nem somos derrotados. E aí ele termina dizendo, sim, a palavra ela ficará. Sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por defesa. Nós temos temor em Deus, confiamos em Deus e precisamos estar atentos às ciladas. Paulo está alertando eles contra o inimigo. Nós não vamos para a batalha derrotados com medo de inimigo, porque já perdemos metade da guerra. Mas nós temos que ter a confiança em Deus, porque a força não está em nós. Maior é o Deus que habita em nós do que aquele que está no mundo. Maior é Deus em nossas vidas. E 2 Coríntios, no capítulo 10, versículos 3 e 4, diz o seguinte: pois embora nós vivemos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Versículo 4 do capítulo 10 de 2 Coríntios. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Você serve a um Deus tremendo, a um Deus fantástico, a um Deus que basta você pedir orientação, buscar com fé, buscar com segurança, ler a palavra, seguir as instruções para a batalha, que nós obteremos vitória. A vitória em Deus ela é garantida, mesmo em meio a todas as dificuldades. E Paulo nos ensina que nós precisamos ser conscientes nessa batalha. No versículo 12 do capítulo 6 de Efésios, ele diz, porque a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os príncipes dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Irmãos, Paulo está alertando a esses irmãos de Éfeso que existem problemas reais e que esses problemas já são deixados pelo próprio sistema do mundo. E muitas vezes a gente perde tempo lutando e se gradeando, muitas vezes entre nós mesmos. Pessoas, em vez de se tornarem nossos aliados, acabam se tornando os nossos inimigos. A nossa luta não é com pessoas, é porque está de trás do sistema. Quando Paulo ele diz aqui principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, ele está dizendo do sistema, que muitas vezes a gente não vê, mas que já está cheio de ciladas colocadas em todos os lugares. Basta um pezinho para ser colocado dentro daquela armadilha. E Paulo aqui mostra para eles cuidado com as situações, com os momentos, porque isso tudo está engodado dentro desse sistema. Por isso nós precisamos fazer frente a esta situação como bom soldado de Cristo. Nós hoje temos muitas situações para serem vencidas na vida pessoal, na família, na igreja, no dia a dia, nas finanças, nos projetos, nos sonhos. A saudade que hoje aperta por causa desse bendito vírus, que acaba tirando aí muitas pessoas do seu prumo e do seu equilíbrio. Na alma, quando a gente acaba ficando angustiado por causa de tantas situações difíceis. E a arma do inimigo, se nós não tomarmos cuidado, ela acaba, de certo modo, nos afetando. Pois o reino de Satanás, aqui Paulo está dizendo, não é um reino organizado. E o mundo de contrastes e situações que nós vivemos é um mundo que se torna muitas vezes injusto. E lembra do coronel Bob Stewart, que eu falei, membro do parlamento, que eu contei sobre a Irlanda do Norte? Ele termina a sua fala dizendo sobre algo muito estranho e injusto muitas vezes, que acontecem nas grandes batalhas e nas guerras da vida. E ele ali, então, no seu discurso no parlamento, ele, relembrando do Remembrance Day, do Armistice Day, ele traz a lembrança dos seus soldados também, quando ele servia na Bósnia, em uma das guerras que aconteceu em 1993.
Enquanto ele estava em uma das batalhas, algumas mulheres civis ficaram feridas e ele pede a um de seus subordinados, que era um motorista do exército que o servia, ele diz: pegue essas 4 mulheres e leve então para o acampamento, para elas serem tratadas, né, para elas poderem ser tratadas, porque elas estão machucadas, elas tinham sido feridas em batalha. E enquanto o seu soldado ele está indo embora, ele acaba sendo alvejado na cabeça por um sniper da Bósnia. E ele acaba morrendo no local. E ele disse assim: puxa, eu mandei o meu soldado para a morte. E anos se passaram, e um dia ele, já como membro do parlamento, em 2010, ele servindo dentro do parlamento, ele vai até a cafeteria do parlamento, e ao chegar na cafeteria do parlamento, isso em 2010, um rapaz o aborda, um senhor o aborda e diz para ele assim: o senhor é o coronel Bob Stewart? E ele falou: sim, sou eu mesmo. Prazer, coronel. A gente não se via desde a guerra, a gente praticamente nem se conhecia, mas a gente andou junto da guerra. Ele falou: mas onde que na guerra? E aí ele falou assim: eu não sei se você lembra da guerra da Bósnia, mas eu era soldado da Bósnia. E eu era um sniper da Bósnia. E na hora o coronel ele para e ele olha para aquele rapaz dentro do parlamento e ele diz assim: o sniper da Bósnia? E ele diz sim. E ele falou assim: puxa, o meu soldado foi morto por um sniper da Bósnia. E agora ele para e ele termina o seu pensamento dizendo isso. Como é a nossa vida? Aquele rapaz, com certeza, ele estava fazendo a coisa certa para o exército dele. Ele tinha a função de sniper. Sniper é aquele atirador de elite. Então ele fica às vezes escondido. Então ele era de uma equipe de elite. E hoje em 2010 ele estava na Inglaterra e trabalhando dentro do parlamento. Ele diz: olha, o rapaz está trabalhando dentro do parlamento. E ele olhando para aquela situação, ele diz assim: puxa, esse rapaz era simplesmente um comandado, assim como aquele outro rapaz meu era comandado. Como a guerra ela é algo injusto, como a guerra é algo que ele também, como coronel, ele sabia que ele também deve ter ferido ou talvez matado muitos outros soldados, porque essa é a função de um soldado, combater a guerra. Mas a guerra do mundo, aí é meu ponto, ela é uma guerra injusta. E Paulo ele conclui aqui esse pedaço com o versículo 13 de Efésios 6, de uma forma fantástica. Paulo diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Não é uma parte, não é um pedaço, não é viver de um jeito, não, é toda a armadura de Deus, a qual ele está dando todo o esquema para eles, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Vê que ele volta à firmeza novamente. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está mostrando que o mundo que a gente vive, que diz lá em 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. E Paulo mostra aqui agora para nós que, portanto, tomai toda. Ele está dando algo que é crucial para essa batalha na nossa vida. Irmãos, nós somos filhos da luz. Nós estamos neste mundo para promover a diferença de vida e trazer a luz de Cristo que começa a se expandir a partir de dentro de nós para todos os que nos rodeiam. Independente do teu passado, da tua vida. Paulo está dizendo, a gente era assim, já não é mais. E agora seja o nosso compromisso com Deus totalmente diferente. Nós vivemos em um mundo de batalhas, nós vivemos em um mundo que precisamos vencer os inimigos, e inimigos invisíveis, por exemplo, como esse vírus, que nós não vemos e nós estamos vendo tudo o que está acontecendo. Mas nós servimos a um Deus que dá nas nossas mãos e coloca sobre as nossas vidas as armas certas para que nós possamos fazer o bem em meio a uma geração perversa e lutar para a batalha de uma forma certa, porque a batalha de Deus não deixa destroços, não deixa vítimas, não deixa mortos. A batalha de Deus, ela traz vida, ela ilumina, ela traz luz e ela ajuda as pessoas a virem
e encontrarem a verdadeira felicidade que está em Deus. E essa é a grande diferença daqueles que servem e que são filhos de Deus e da luz. Romanos 12, 21, o apóstolo Paulo disse assim: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal como o bem. Talvez hoje, meus irmãos, você está vivendo uma situação difícil na sua vida, você está vivendo um momento complicado, o mundo é injusto. Você viu aqui na história que eu contei desse parlamentar aqui, coronel, como o mundo é injusto. Às vezes estamos de frente com situações injustas. Mas a grande realidade é que nós podemos trazer a justiça de Deus, podemos trazer a verdade de Deus. E essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração em lembrança a esse momento que se presta homenagens àqueles que se perderam em batalhas, que na verdade não deveriam nem ter acontecido. Mas a gente vive nesse mundo injusto. E agora estamos enfrentando essa outra batalha, que talvez você aí que está do outro lado, está pensando em sua mente, como é que eu vou fazer? Como é que serão as situações daqui para frente? E eu digo para você, se você colocar o seu coração em Deus, observar algumas receitas que foram dadas aqui. São 6 capítulos no livro, na carta, perdão, dos Efésios. E eu tenho certeza que você vai ter uma outra estrutura, você vai ter uma outra percepção e que Deus vai trabalhar muito em sua vida. Se debruce na palavra de Deus, se coloque diante da palavra de Deus e que a presença de Deus esteja na sua vida. Que o Senhor possa estar falando abundantemente a você e que nós possamos juntos permanecer firmes naquilo que nos traz esperança, que é a verdadeira palavra de Deus, naquilo que nos traz esperança, como diz o apóstolo Paulo, que nós possamos seguir firmes dentro desse mundo, dentro dessa batalha. Que Deus possa abençoar muito sua vida. Eu queria agora orar por você e encerrar esse culto. Queria estar chamando minha esposa aqui, agradecer o Neto pela força, pela ajuda que o Neto está dando para nós transmitirmos esse culto. Sábado que vem continuamos, nós estamos em lockdown aqui na Inglaterra e tem sido um momento de muita apreensão para saber quais serão os próximos passos, mas nós vamos estar orando por você, nós vamos estar pedindo ao Senhor que Ele abençoe a sua vida. E essa vai ser a nossa oração. A Rose vai estar fazendo uma oração agora, e nós vamos estar concordando e pedindo ao Senhor que o Senhor fale conosco, e que Ele ajude você na sua semana, te ajude você nas suas decisões que você tem que tomar, e te ajude também no seu caminhar para a orientação da tua família, da tua casa. Não deixe que as situações tomem conta de você. Eu sei que é difícil, que às vezes a vida dá umas guinadas e muda de repente, às vezes a gente está caminhando, tínhamos a questão financeira e de repente a coisa vai desaparecendo, vão se perdendo algumas coisas, mas irmãos, não olhe para isso. Paulo está falando para esses irmãos, apesar da dificuldade, fiquem firmes no Senhor, lembre da salvação, lembre do plano de Deus, lembre de tudo que Deus tem feito. E a Rose vai estar orando e nós vamos estar encerrando. Amém. Feche os seus olhos aí onde você está. Se você está com a sua família, fica bem juntinho e faz essa oração conosco. Amém? Senhor meu Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. O estar firme, Senhor, muitas vezes é difícil, Pai, nós sabemos. Com todas essas dificuldades, Senhor, nesses dias, Pai. Muitos lutam para procurar um emprego ou para estar e manter o emprego, Senhor Deus. Muitos lutam, Senhor, pela saúde. Mas eu sei, Senhor, que o Senhor tem cuidado dos seus filhos, Pai. Que nós sejamos como essa leitura que eu fiz do Salmo 19, Senhor. Que nós sejamos essa criação, os filhos de Deus, proclamando a glória do Senhor todos os dias e vivendo um dia de cada vez, Pai. Senhor, eu te agradeço por cada um, Senhor, por cada um que está assistindo esse culto, Senhor Deus. Entra, Senhor, nessa casa com a tua providência, Senhor. Seja no trabalho, seja na saúde, Senhor. Seja, Senhor, em qualquer situação, Pai. Abençoa, Senhor, as crianças, os nossos filhos, Senhor Deus, os nossos velhinhos, Senhor, os nossos pais, Senhor, os nossos avós, Senhor, aqueles que têm os seus avós por perto, Senhor. Guarda, Senhor Deus, é o que eu te peço. Guarda a todos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém.
Bem, nós vamos... Pega aquele pedestal para mim. Põe aqui. Nós vamos terminar cantando o refrão, Deus, somente Deus. E que você possa cantar na sua casa aí, realmente declarando, Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Mais uma vez, cante conosco, Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Diz louvor, louvor somente a Deus. Que o Senhor abençoe sua vida, abençoe sua casa, continue firme, participe dos cultos, participe da igreja, participe neste momento e ore ao Senhor, ore, como Paulo diz aqui, ore pelos vossos irmãos, ore pela igreja de Cristo, pelos irmãos que você talvez não saiba, estão passando por dificuldades. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos ajude a permanecer firmes no nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um no nome de Jesus. Amém. Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Oh Senhor, obrigado. Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar somente a Deus. Deus abençoe sua semana. Amém.